Meu bom dia a todos. Uma satisfação muito grande a gente iniciar mais uma etapa do nosso projeto de transferência do conhecimento na área de governança para os profissionais da contabilidade. E quero iniciar aqui fazendo um agradecimento muito especial ao Giovanni Maciel e ao Charles Paul. O Giovanni que vai nos abrilhantar com os seus conhecimentos em termos de governança, o Charles vai ser o moderador, e é importante de início frisar que são integrantes da nossa comissão de governança. Pessoas que estão disponibilizando aí o seu tempo, seu saber, para o fortalecimento da classe contábil, muito mais especificamente na área de governança. Quero aqui também deixar o registro de todo o apoio que a gente tem recebido nesta comissão e nesse trabalho da nossa presidente Marisa e dos membros da comissão, ao nosso apoio com o Leandro, com o Ricardo, com o Cláudio, com a nossa equipe de suporte do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. É sempre bom lembrar que esse é um projeto que foi iniciado logo nos primeiros dias da gestão da presidente Marisa, com um olhar para a governança. Olhar em termos de profissional da contabilidade se apropriar dos fundamentos, dos conceitos, da base da governança e gerar a sua aplicabilidade dentro das suas organizações, da organização onde atua, e também prestando um conhecimento, assessorando a sua clientela em termos de governança. Nós tivemos esse modo de governança mais, eu chamaria, básica, no ano passado, aplicável à área pública, privada, terceiro setor. Esse ano, retomamos a segunda etapa desse grande projeto e já foi desenvolvido a capacitação para a governança na área pública e do terceiro setor. E hoje nós começamos com os módulos que são inerentes à governança na área privada. Eu quero aqui também fazer um destaque em relação à continuidade desse trabalho, até para que todos estejam atentos, aqueles que nos acompanham pelos canais, aqueles que estão participando desses módulos, que em breve nós teremos a preparação para membros de comitês de gestão tributária, com mais um módulo voltado à área tributária e especial em aspectos inerentes à reforma tributária. Então, a reforma tributária, juntamente com todo o conhecimento e a expertise contábil, né, vão estar alinhadas aí para que o nosso profissional da contabilidade esteja preparado para assumir postos como membros de comitês de gestão tributária em empresas. Esse é o grande objetivo, né? A presidente Marisa, o grupo que nós temos a honra de coordenar, está acompanhando atentamente esses movimentos e a gente, né, vislumbra aí um caminho e um espaço muito grande para a atuação do profissional de contabilidade, com a grande possibilidade, eu diria até mais do que grande possibilidade, né? Com algo que já está latente, que é a criação de comitês de gestão tributária em empresas. Então, é um caminho sem volta e nós precisamos ocupar com inteligência, com conhecimento, com sabedoria, esse espaço também. E, na sequência, o MBA em Governança e Contabilidade, que é mais uma iniciativa em parceria com universidades, está na fase de edital, de chamamento público, e nós teremos aí, então, a continuidade com o MBA em Governança e Contabilidade. Bem, essas seriam as informações iniciais. Eu gostaria, novamente, de reiterar o meu agradecimento ao Giovanni Maciel, ao Charles Paul, a todos os membros da comissão, dizer da nossa satisfação em estar participando de um grupo tão qualificado, com pessoas efetivamente comprometidas,
E eu só acrescentaria essa conexão que o grupo tem e a sintonia em relação aos assuntos que são pertinentes à área contábil e aos espaços que eu reputo que devem ser ocupados pelo profissional da contabilidade com protagonismo. Eu reforço o aspecto de que hoje, e eu estou aqui em São Paulo, participando de uma conferência do Embracon, e há 2 semanas atrás estava aqui também participando de um evento de sustentabilidade, e é inegável que 3 pontos aí, eles hoje estão intimamente ligados à contabilidade. É imaginar, né, a contabilidade no centro e 3 grandes vertentes que estão em conexão: sustentabilidade, governança e inteligência artificial. E isso é o momento que nós estamos vivendo. Os eventos que estão sendo realizados estão enfocando muito esse tripé: sustentabilidade, governança e inteligência artificial. E tudo caminha em torno dessas perspectivas, onde a gente tem que estar com a nossa atenção, com o nosso preparo, com a nossa força de buscar o conhecimento e de atualização, para ser cada vez mais competitivo dentro do mercado que cresce com inovações, que cresce com novas formas de fazer, mas, principalmente, com um olhar muito apurado em cima da governança. Então, Giovanni, meu agradecimento. Charles, a palavra é tua. E a todos que estão participando e estão, na sequência, né, buscando estar mais em termos de apropriação dos conhecimentos relativos à governança, nós também muito obrigado, assim como ao Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Charles, a palavra é tua. Eu não estou ouvindo. Bom dia a todos. Obrigado, Juarez. Sempre dando norte para nós, né? No conceito de contabilidade, nos orientando, tentando nos proteger com várias palestras aí que, inclusive, está aí também em São Paulo nesse momento, né, Juarez? Sempre Perfeito. nos representando muito bem aí. Esse agradecimento é especial, como você é o nosso coordenador nessa comissão, tá? E aos demais membros da comissão, nossos agradecimentos por estarem presentes, fazendo parte dessa gestão aqui. E a nossa presidente Marisa, que sempre nos apoia aí, então um abraço a ela, né? Mas dando sequência, antes de apresentar o instrutor do primeiro módulo, lembramos que cada módulo de capacitação é pontuado para o Programa de Educação Profissional, o PEC, continuado. Valem 2 pontos para todas as categorias. Ainda durante o módulo será postado 3 links de confirmação aqui na presença aqui no chat. Somente será emitido o certificado ao participante que estiver inscrito e confirmar presença nos 3 links do chat. Para ministrar o primeiro módulo, Contabilidade como ferramenta de gestão e governança, recebemos com grande alegria o convidado, Giovanni Maciel, que possui graduação em Ciências Contábeis pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Controladoria de Gestão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Controladoria, também pela USP, MBA em Gestão Estratégica de Negócios da Unicinos, MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e MBA em Gestão de Estratégias de Pessoas. Atuou como executivo das áreas de controladoria e finanças em empresas nacionais e internacionais de médio e grande porte. Atuou em projetos globais de controladoria, interagindo com equipes localizadas em outros países, como Estados Unidos, Índia, Irlanda, Argentina.
E atualmente ele é sócio proprietário da empresa de consultoria, dedicando-se a projetos de melhoria da gestão de controle, controladoria e finanças de empresas de pequeno e médio porte, análise de projetos e reestruturação financeiras de empresas. Passo a palavra ao nosso professor Giovanni para conduzir a maestria, o primeiro módulo, Giovanni. Seja bem-vindo aí. Bom, pessoal, agradecendo aí, né, Juarez, Charles, né, toda a nossa presidente, toda a nossa equipe aí da comissão, né, também dando boas-vindas aí à equipe que se conecta a nós neste evento. Então a gente tem aqui, né, o desafio de compartilhar algumas ideias e, por que não, também provocações, né? Só me confirma, Charles, se a tela está aparecendo aí adequadamente? Tudo certo? Está sim. Tá bem. Então, pessoal, nós temos esse tema, né, que já foi introduzido aí pelo colega, né, Charles, enfim, pelo Juarez, tá? E nós temos, assim, eu brinco, né, é um guia, assim, é um pequeno mapa, tá? Que eu chamo tópicos de referência, mas juntamente com o colega Charles, tá? A nossa ideia, na medida do possível, a gente ir trocando ideias, tá? Então, aqui, através do chat que a gente vai buscar interagir, né? O Charles vai me ajudar nessa interação. E esse aqui é um mapa, né? Para a gente seguir um caminho, tá? Mas, através da nossa interação, a gente vai ajustando. Então, esses tópicos, né? Governança corporativa, tomada de decisão, né? E desempenho empresarial, contabilidade, gestão empresarial, tecnologia, inovação, né? Conectando ali com o que o Juarez nos colocou, né? Que o tripé, né, do momento, né? Sob a ótica de contabilidade, né, sustentabilidade, governança, inteligência artificial. Então, a gente vai, né, também trazer aqui algumas reflexões, né? E a contribuição, ou seja, como que nós, profissionais da contabilidade, né, podemos e já estamos contribuindo muito, né, com esse cenário. É uma referência para nós aqui no Brasil, né, fazendo uma rápida introdução, em termos de governança corporativa, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tá? E mais recentemente, ali, se não me falha a memória, em 2023, o IBGC atualizou, digamos assim, seu indicativo de princípios e boas práticas de governança corporativa, tá? E eu vou buscar aqui provocar, né, a nossa reflexão ao longo desse bate-papo em torno da conexão, né, da contabilidade, do nosso trabalho, da nossa contribuição em relação, por exemplo, a esses princípios. Princípios como, por exemplo, a integridade, a cultura ética e íntegra nas organizações, transparência, né, ou seja, informações verdadeiras, tempestivas, coerentes, claras, precisas e relevantes. Eu acredito que, né, a contabilidade tem muito, né, a contribuir dentro desse ponto aqui da governança corporativa, dentro desse princípio. A responsabilização, né, que o termo em inglês se relaciona com accountability, ou seja, desempenho das funções com diligência, né, independência e vista a geração de valor sustentável. E aí o Juarez colocou ali no início o tripé sustentabilidade, prestação de contas, equidade, né, ou seja, as partes interessadas, ou do termo em inglês, né, os stakeholders, né, tratamento justo, inclusivo e equilibrado, né, de todas as partes, né, interessadas em uma organização. Estamos falando aqui do setor privado. E a sustentabilidade, né? Ou seja, a viabilidade econômica e financeira da organização, a visão de curto, médio e longo prazo, o impacto, né, socioambiental. Inclusive, o Juarez, né, citou, né, comentava conosco aqui nos bastidores sobre as duas normas, né, do IFRS S1 e S2, se não me falha a memória, né, que já estão, digamos assim, orientando, inclusive, instruções da Comissão de Valores Mobiliários, e isso para grandes empresas já é uma prática que está sendo implementada de divulgação de informações relativas à sustentabilidade e questões envolvendo aí o meio ambiente. Então, assim, esse aqui é meio que uma fundação aqui para a gente desenvolver, né, uma troca de ideias na sequência. Quando a gente fala, né, de governança corporativa, né, eu trouxe aqui um exemplo, tá, só para assim, nos provocarmos aqui a nossa visão, né, a estrutura de governança corporativa da Petrobras, né, uma pequena empresa brasileira, que imagino que todos já devem ter ouvido falar, às vezes coisas boas, às vezes coisas meio, né, meio não tão boas, enfim, mas vejam, né, teve um relatório de sustentabilidade, tá, da Petrobras que eles colocam
que a estrutura da governança, tá, nessa empresa é composta por Assembleia Geral dos Acionistas, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, e aqui dentro do Conselho de Administração, vários comitês estatutários de investimento, auditoria, segurança, meio ambiente, saúde, pessoas, minoritários, auditoria do conglomerado Petrobras. Então, nós temos as auditorias, ouvidorias, aí tem o presidente, diretoria executiva, diretores, temos comitês técnicos, comitês consultivos, e aqui tem 9 aqui, comitês técnicos estatutários, exploração, enfim, governança, etc. Ou seja, vejamos, né? E essa segregação aqui, aprovação das estratégias e controle da execução, então daqui para cima, né? E daqui para baixo a questão da proposição e execução das estratégias. Ô, Giovanni, Oi. desculpa interrompê-lo. Oi. Parece que dá para fixar. Todos estão vendo a tela cheia, pessoal? Não. Aqui está um comentário aqui para fixar a apresentação. A sua apresentação, Giovanni. Tá. Tela cheia, talvez? Não, em princípio, aqui para mim aparece como a tela cheia. Deixa eu ver uma coisa. Agora, imagino que não esteja Isso. cheia, né? Isso. Aí. Tá. Antes estava na tela cheia. Desculpa interromper. Então, voltando lá, então. Deixa na tela anterior. Na forma anterior. Isso. Agora tá ok? Giovanni, ok. descompartilha a tua apresentação e compartilha novamente, por favor. Tá bem. Ok? Agora foi. Agora sim. Tá, legal. Então, Obrigado. que bom que qualquer coisa aí, né, Charles? Então, O pessoal também está atento, tá. E aproveitando, pessoal, coloquem as suas dúvidas já. O professor Giovanni já vai respondendo em seguida também. Legal, vamos junto. Então, pessoal, assim, né, dando continuidade aqui nessa introdução rápida, vejam, né, a grande estrutura que tem, né, numa empresa dessas aqui, como a Petrobras. Mas e a reflexão, né? Tá aí. E as empresas como, por exemplo, né, as pequenas e médias? Ou seja, que estrutura é possível, né, colocar para essas empresas? Só confirmando, Charles, agora está ok, em princípio, a visualização? Acho que está, né, Leandro? Tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. Tá, não, é que às vezes, dependendo, né, pode ter um colega ou outro que usa uma tela diferente, enfim, só me vão sinalizando, tá, caso tenha algum desafio. Obrigado, pessoal, pelo retorno aí. Ô, Giovanni, tem uma pergunta aí. Existe ali na parte anterior ali, como que podemos lidar assim com conflitos e interesses dentro do conselho, né? Tem os conselhos e os comitês de governança. Entre eles, assim, precisamos ter uma sintonia muito forte, né? Olha, em princípio, assim, essa questão de conflitos de interesses, né, normalmente, né, deveria, né, existir a independência dos participantes, né? Então, acho que isso é regulado através da composição que nós temos, né, em cada um desses grupos. É claro que aqui nós estamos falando de uma grande, né, organização, que também tem alguns desafios políticos, né, em algumas situações, mas via de regra, né, pela composição, e claro, esses agentes eles têm que ter uma boa interação, mas na medida do possível, né, independência. Claro que aqui nós temos um gigante, né? Então, nós temos condições de ter uma estrutura super robusta. Mas eu diria, Charles, objetivamente, na minha visão, é com relação aos integrantes, né? Ou seja, né, cuidar na seleção dos integrantes. Perfeito. Obrigado. E a grande, né, pergunta aqui, pessoal, né, e o pessoal, né, das pequenas e médias empresas, o que é possível fazer no caso de pequenas e médias empresas que naturalmente não conseguem ter uma estrutura tão robusta quanto aquela apresentada anteriormente, né? Então nós temos o empreendedor, o empresário, suas equipes, né? Nós temos aqui as empresas de contabilidade, contadores, as equipes dos contadores no meio disso tudo, né? Fornecedores, clientes de tecnologia, competidores, governo, eventos climáticos, etc. Ou seja, como que a gente, né, pode ter algo similar, talvez, o que a gente viu na página anterior aqui num cenário de empresas menores. Aqui, pessoal,
gostaria de fazer uma pequena parada, tá? E trazer alguns exemplos práticos do que, felizmente, eu tenho tido a oportunidade de participar, tá? Então, em algumas empresas, nós estamos constituindo o que a gente chama de conselhinho. Tá? O que seria esse conselhinho? Basicamente, nós temos os sócios das empresas, normalmente, né, um profissional da área financeira da empresa. Boa parte das empresas possui a sua contabilidade terceirizada, e aí nós temos, então, o pessoal, representantes da equipe da contabilidade da empresa terceirizada, e um agente externo, que normalmente, nesse caso, sou eu, tá? E como é que a gente tem, então, conduzido esses processos, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando a gente iniciou alguns projetos dessa natureza, a gente normalmente reservava cerca de 2 horas por mês para reunir essa equipe, tá? Esse conselhinho, seja presencialmente ou remotamente, tá? Nas primeiras reuniões, a gente consumia muito tempo, ou investia, né, bastante tempo, alinhando os entendimentos, porque às vezes, né, determinados empresários, enfim, empreendedores, eles não têm um conhecimento contábil, né, acerca das principais demonstrações contábeis que nós, contadores, conhecemos muito bem, tá? E aqui foi uma experiência muito bacana, porque às vezes a gente acha, né, que determinados conhecimentos são óbvios, mas para outra parte não necessariamente. Então, nas primeiras reuniões a gente investia bastante tempo alinhando conceitos, caixa competência, as principais demonstrações, etc., e analisando números retrospectivos, o fechamento do último mês, fechamento, né, do trimestre, né, do ano anterior, comparativos, etc. À medida que nós fomos evoluindo no processo, pessoal, hoje nós temos reuniões que duram, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia, e essas reuniões, elas são estruturadas da seguinte forma: previamente, eu atuo com a equipe da contabilidade e do financeiro das empresas para a gente fechar, né, as demonstrações, né, as informações financeiras. Nós antecipamos uma pauta e o conteúdo, né, um relatório gerencial, ou, em alguns casos, nós temos empresas de contabilidade, isso é muito legal, pessoal, empresas de contabilidade que estão disponibilizando business intelligence, sistemas de BI. Então, previamente à reunião, a gente antecipa o material com a pauta, com informações financeiras, um relatório gerencial, ou informando que as informações estão atualizadas no BI, os empresários acessam, e aí a gente vai para a reunião. E a gente investe alguns minutos analisando, né, o desempenho até aquele período, comparando com o período anterior, e o que é muito legal, pessoal, boa parte do tempo falando sobre o futuro, orçamento, análise do orçado realizado, análise de negócio, perspectivas futuras, e assim, é muito legal, assim, isso dá muito orgulho, pessoal, quando, por exemplo, a gente tem uma empresa que não é tão grande e que, de repente, numa reunião dessas, no mês de junho, nós conversamos sobre o fechamento do ano e o desafio de caixa que teríamos e o que a gente poderia fazer de junho até novembro para poder, né, superar os desafios que a gente estava prevendo. E isso é muito legal, pessoal. Então, imagine, estamos falando de uma empresa que não é de grande porte, tá? O quanto isso muda a vida, né, da gestão, né, da empresa, né, a vida, inclusive, dos empresários estarem enxergando isso, né, de maneira, né, adiantada, enfim, com tempo para atuar. Então, esse é um exemplo clássico, eu estou chamando aqui de conselhinho, tá? Conselhinho de administração. E outro ponto bem importante, pessoal, é disciplina. Todo mês a gente tem essa reunião. 1 hora, 1 hora e meia, os sócios da empresa param, né, para investir o seu tempo nesse evento. Então, assim, naturalmente que é algo bem mais simples do que tem lá na Petrobras, mas funciona. E é muito bacana quando a gente vê o resultado, tá, dessas iniciativas. Bom, quando a gente fala, né, em tomada de decisão e desempenho empresarial, imagine o seguinte: nós temos vários, né, desafios, enfim, que atormentam a nossa vida de profissionais de contabilidade e a vida dos empreendedores, né? Por exemplo, contexto macroeconômico global, seus reflexos no Brasil. Quantos de nós não estão ali, mas será que os Estados Unidos vai entrar na guerra lá com Israel, com o Irã? Cara, e que isso... se de repente lá o estreito, não sei da onde, se bloquear o petróleo, o preço do petróleo dispara, daí o dólar... Cara, olha só, e o que isso tem a ver, né, com contabilidade? Cara, normalmente na contabilidade isso aqui vai ser refletido. Se o dólar dispara, imaginem, uma empresa que importa bastante, o dólar dispara. A empresa importa e vende no mercado nacional. O dólar dispara, pronto, né? Questão de custo, né? Se tiver que recalcular preço, enfim.
A desaceleração da economia global também impacta. A política monetária internacional, hoje, né? Mas o que nós temos que estar pensando nisso, atentos? Hoje eles chamam a super quarta. Banco Central do Brasil, Banco Central dos Estados Unidos estarão decidindo o futuro da taxa de juros. Aqui acredita-se que se mantém em 14,75 ou de repente sobe mais 0,25, e nos Estados Unidos deve se manter na faixa, né, de 4,5 a 5 e pouco, eles têm uma banda lá. Bom, mas o que isso tem a ver, né, com o desempenho das empresas aqui no Brasil? Bom, dependendo da empresa, é um impacto direto, né? Essa questão das barreiras comerciais. Eu tenho algumas empresas que a gente tem operação no exterior, inclusive envolvendo Estados Unidos. Cara, já tem desafios com relação ao custo, né, que está aumentando, que daí tem que recalcular preço. A questão brasileira, a economia, né, brasileira, o aumento da dívida pública, esses desafios com a credibilidade fiscal, o aumento da carga tributária. Olha aí o desafio do IOF, né? IOF, mais todas as negociações, a questão também, né, empresas que têm operação de risco sacado, enfim, olha o impacto disso, né, na vida das empresas e o impacto disso em tomada de decisões, né? Quando a gente tem cenário instável, questão do aumento do custo financeiro, pessoal, eu acompanho empresas, então, de menor porte, tá? Onde a questão dos gastos fixos é um terror. Assim, se tu tem uma queda na receita, teu gasto fixo, muitas vezes, né, pessoal, aluguel, etc., é difícil de tu, né, readequar da noite para o dia. Então, isso traz desafios aí à gestão das empresas, inclusive impactando, né, a sua sustentabilidade se ações não forem, né, adotadas tempestivamente e de maneira assertiva. E aí nós temos a contabilidade. Quem aqui de nós, né, contador, já de repente não pegou lá o DRE das empresas e segregou gastos fixos, gastos variáveis, né, para ajudar numa estimativa de ponto de equilíbrio, ver, né, o tamanho da receita ideal que deveria ser apurada pela empresa, enfim. Planejamento estratégico, pessoal. Eu tenho algumas experiências onde, de repente, cara, ó, precisamos, né, um sócio precisa se retirar da sociedade. Puxa vida, envolve, né, questões sucessórias. Né? O que vai acontecer? Primeiro, né, aquela questão assim, tá, mas qual é o valor, né, que o sócio vai levar? É o valor do patrimônio líquido, fluxo de caixa futuro descontado, né, o valor patrimonial, o valor econômico, enfim, questões sucessórias, tá? Isso impacta aí, né, a empresa na visão de médio e longo prazo. Reforma tributária, né, que foi citado aqui no início, é, é interessante, pessoal, porque dependendo do negócio, né, muitas empresas, naturalmente as mais estruturadas, as maiores, elas já estão avaliando o impacto operacional. Tem aquela assim, cara, mas a carga tributária vai simplificar de fato, né? Eu não tenho ainda investido muito tempo, infelizmente, no tema, né? Mas eu tenho conversado com vários colegas, né, de empresas de contabilidade, porque eu interajo muito, né, com o pessoal da contabilidade, enfim, fiscal. Assim, cara, vai entrar em paralelo, né? Agora em 2026. Então, a gente vai ter muita complexidade ainda no meio do caminho, né? O aumento da carga tributária, né? Então o pessoal de serviços aí está com, né? Tem algumas empresas de tecnologia, empresas de serviço, né, que estão assim, preocupadas, né, que a princípio estão vendo um aumento da carga tributária, impacto em obrigações acessórias, enfim, desafios quanto a créditos, né, fiscais e fiscais. Então imaginem, nesse contexto aqui, tá, os negócios estão sendo afetados. Empresas de contabilidade, só para trazer aqui exemplos práticos, tá? Eu imagino que temos aqui muitos colegas, né, que trabalham, são sócios, enfim, de empresas de contabilidade, escritórios de contabilidade. Esses dias eu estava conversando com um gestor, proprietário, né, de escritório de contabilidade, e a gente falando sobre a oportunidade do BPO financeiro, que é um tema que a gente vai falar mais adiante. Daí ele falou, cara, olha só, eu vejo muita oportunidade, né, para a empresa de contabilidade ingressar no segmento, no mercado de BPO financeiro. Mas nós temos o desafio da reforma tributária antes. Cara, então não dá para, né, abraçar o mundo com as pernas, né? Então, vejam, né, os desafios aí que a gente tem nesse cenário. Eu gosto muito dessa reflexão aqui, pessoal. O Padovese aqui, né, um autor que gerou, né, nos proporcionou algumas obras em controladoria, tá? E eu gosto muito dessa reflexão, porque lá, numa dessas obras, ele aponta, né, que, por exemplo, uma empresa, ela é um sistema aberto. Ou seja, qualquer empresa aqui, as nossas empresas, elas estão expostas a
ao meio externo, tá? E aí nós temos um conjunto, né, de exposições que ele chamou de ambiente remoto e o ambiente próximo. Dentro do ambiente próximo é basicamente dentro da empresa, né, governo, concorrentes, clientes, acionistas, fornecedores, sindicatos, seja, aquilo que está mais próximo da empresa. Mas também nós temos aquilo que está num ambiente um pouco mais distante, mas que também impacta diretamente a empresa. Educação. Ah, mas como assim educação? Tem alguns segmentos, né, de empresas de tecnologia, tá? Cibersegurança, inteligência artificial, que tem um desafio aí com relação à mão de obra, formação da mão de obra. Legislações, né? A gente tem aí a reforma tributária, toda a legislação tributária, questões políticas, né? Demografia, economia, cultura, clima, recursos naturais. Questão do clima, né, pessoal? Eu sou do Rio Grande do Sul, estou morando há algum tempo já aqui em Santa Catarina, e nós tivemos, né, no ano passado, as enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então, empresas que eu acompanho, né, foram, assim, tiveram suas operações duramente afetadas, assim, de ficar praticamente um mês sem conseguir operar. Então, imaginem, né, os desafios do clima, né? Inclusive, as normas de sustentabilidade estão, né, indo nessa linha, ou seja, quando a gente tem uma empresa, ela está exposta, né, a diversos agentes, digamos, a diversos desafios aí no seu ambiente externo. No cenário contábil, né, e fiscal, pessoal, questão de governos, né, federal, estadual, municipal, reforma tributária. É um tema aí que já está tirando o sono, né, de muitos. Alguns empresários com os quais eu converso dizem assim, cara, olha só, eu acho que muita água vai passar por debaixo dessa ponte. O primeiro ano são alíquotas testes, pequenininhas. Eu estou esperando para ver melhor esse negócio. Só que hoje nós já estamos em junho, né? E, em princípio, viramos uma chave importante no 1º de janeiro de 2026. Empresas de sistema, né, já estão tendo que verificar os impactos, como ajustar, né, os seus controles. Enfim, é um movimento, né, que aparentemente não tem volta e que vai trazer um impacto importante para nós, profissionais da contabilidade. Muitos desafios e muitas oportunidades, né? A gente também entender o que está sendo proposto para as empresas nas quais a gente atua, né? Verificar como que isso tende a impactar o negócio, o que a gente pode fazer, né, para apoiar as empresas nesse processo. Normas globais, né, pessoal? Globalização. Muitas das pequenas e médias empresas não são, talvez assim, tão afetadas nesse primeiro momento sobre normas como, por exemplo, o IFRS S1 e S2, que tratam do que o Juarez comentou, né, de governança e de sustentabilidade e de questões climáticas. Mas já existem instruções da CVM, seja aplicáveis às sociedades anônimas de capital aberto, que já estão, né, apontando diretrizes do que deve ser divulgado, né, por parte das empresas, já começando, né, a partir do ano que vem e estimulando, né, a publicação o quanto antes, né? A parte de sistemas, lembram que o Juarez citou num dos tripés a inteligência artificial. É um movimento bastante intenso, né, que a gente verifica, e eu tenho, pessoal, assim, a grata satisfação de acompanhar alguns empresários donos, tá, de empresas de contabilidade que estão seguindo essa linha da tecnologia, sabe? Inclusive, algumas empresas de contabilidade mais estruturadas já têm um departamento de tecnologia dentro do escritório de contabilidade para tratar de integrações entre sistemas das empresas, sistemas utilizados internamente na contabilidade, questões fiscais, uso da inteligência artificial, de repente, em verificações tributárias, ou seja, previamente, antes de enviar uma declaração para o governo, já tem um cheque automático, né, prévio, né, à sua entrega. Então, assim, esse cenário, tá, é um cenário, de novo, para nós profissionais da contabilidade, de um lado, muitos desafios, mas muitas oportunidades. Charles, não sei se tu quer fazer algum comentário. Sim, quero. O Anselmo Freitas, me preocupa que a empresa não estão se atualizando dos impactos da reforma tributária, o que pode prejudicar toda a cadeia comercial. Pois é, Charles, é um Anselmo, tema tá? O legal. Anselmo mandou.
Anselmo, obrigado aí pela sua reflexão, tá? Realmente, sim, ó, o que eu tenho, né, visto em alguns cenários, tá? As em- Normalmente, as empresas maiores, mais estruturadas, elas já tinham, inclusive, comitês, né? Comitês específicos, né? De comitês tributários que já estão tratando disso há bastante tempo. Mas, realmente, Anselmo, nós temos muitas empresas, eu diria a maioria, talvez, tá? De pequeno e médio porte, que, assim, ó, sequer, né, só escuta sobre a reforma tributária, às vezes não quer nem saber muito, tá? E, inclusive, numa dessas interações, assim, né, com um dos empresários, ele colocou, olha, eu, assim, entendo, né, que pode ter um impacto, né, no meu negócio e tal, mas olha só, nós estamos em meados de 2025, o negócio vai começar em forma de teste no início de 26 com alíquotas pequenininhas. Cara, eu vou esperar um pouco para ver melhor esse negócio. E aí, quando tiver mais próximo, daí eu vou dar uma olhada. E mais ou menos assim, o que ele falou, ó, e por enquanto, vocês que são de contabilidade de sistemas, que se entendam. Aí depois vocês me expliquem, né, o básico. Então, assim, realmente, Anselmo, é um desafio, tá? Esse processo de alíquotas testes, tá? Pequenininhas, talvez, né, esteja deixando. Não, mas, cara, é pequenininho, então eu não vou nem me preocupar. Depois eu vou buscar entender. Mas é sim um grande desafio, né, que o Ô, colega professor, destaca aí. Oi. inclusive, nesse sentido aí, mais de 80, tem um estudo aí, um levantamento, que mais de 80% das empresas ainda nem chegaram no tema, né? No se desbruçaram aí para ver as alterações que vão vir. Então, muita empresa ainda. Perfeito, né? Então, de novo, né? Aqui para nós, né, profissionais de contabilidade, muitos desafios, mas também muitas oportunidades. De repente, a gente, né, nas empresas que a gente acompanha, a gente trazer, né, esse tema e começar, né, de repente, a alertar, né, o empresário, né, dos impactos. E, claro, tem empresas que, dependendo da sua cadeia, né, produtiva, enfim, se é do segmento de serviço, né, de produto, indústria, né, pode ter um impacto bem importante. Mas, assim, realmente, é um cenário meio que um compasso de espera, tá? Não, deixa eu ver as coisas se acomodarem, né, melhor aí, para a gente ver para que lado vai, né? Avançando. Oi, O oi. Arcinindo Nunes, ele comenta aí, Giovanni, infelizmente ainda temos colegas contadores acreditando que a reforma será prorrogada. É, Pois é, pois é. Sabe que, felizmente, aí, né, Arcenildo, eu não tenho, né, no momento, interagido com colegas de contabilidade, tá, que acreditam nessa postergação, tá? Mas, assim, em alguns casos, né, empresários, assim, mas, cara, será que isso vai entrar mesmo no ar? Eu ouvi dizer lá que o governo tem que, né, mexer no sistema lá em função de um tal de split payments e, cara, eles nem se acertaram lá com relação ao comitê, porque tem que ter um comitê dos estados e municípios, né, para tratar sobre um dos tributos novos, né, que foram criados. Cara, eles não têm nem o sistema, hein? Será que isso vai funcionar? Será que vai entrar? Então, realmente, é um momento de dúvida, tá? Mas o que a gente tem de concreto no momento é que o negócio, né, está avançando e muito provavelmente em janeiro de 2026 uma chavinha lá será virada, né? A gente tem que estar atento. E isso também se conecta, né, com todo esse processo de controles internos, né, pessoal? Quando a gente fala de demonstrações contábeis, a contabilidade apoiando no processo de gestão, nós temos toda a parte dos controles internos que as empresas possuem. Qualquer empresa possui controles internos, seja pequena, média ou grande. É claro que nas grandes é muito mais robusto, nas pequenas e médias, às vezes, é bem frágil, é bastante limitado, tá? Mas as demonstrações financeiras contábeis que nós geramos, elas estão, né, por detrás, tem todo um conjunto de sistemas, de processos, áreas, né, executando transações. E aqui, pessoal, eu destaco um ponto assim bastante importante, tá? Que está conectado com a questão da sustentabilidade e que eu entendo que nós, profissionais de contabilidade, podemos agregar bastante, é a questão de gestão de riscos, tá? Ou seja, nós, de repente, garantirmos, né, controles, enfim, que possam minimizar, mitigar ou eliminar riscos. E quando a gente fala em riscos, né, pessoal, infelizmente a gente se depara, né, ao longo aí da nossa história com alguns escândalos, né? Eu estava até resgatando aqui da mente, eu não sei se você se lembra, talvez alguns aqui não sejam tão jovens quanto eu, que tenho os meus cabelos brancos, né? Mas lá em 2008, não sei se você se lembra do caso da Sadia com derivativos,
perda de 2,5 bilhões de reais, né, em transações que pegaram muito mal, né, para o desempenho da companhia e para o mercado, né? E aí vem toda uma discussão, tá, mas quais processos, né, políticas, controles, avaliações, processos de gestão de riscos falharam para que, de repente, né, a Sadia apurasse uma perda de 2,5 bilhões lá em 2008, né, fazendo operações com derivativos que, em princípio, seriam boas se fossem usadas somente para proteção de cambial, mas que, segundo, né, as matérias que a gente viu aí, abusaram um pouco, né, pensando em questões especulativas, só que o dólar deu um revés e aí, né, o negócio saiu, né, deu o efeito perverso que gerou a empresa, segundo algumas matérias. Tem uma matéria que citou a época, isso ficou gravado na minha mente, né, que foi o primeiro prejuízo que a empresa apurou em 64 anos de história. Então imagine, né, o tamanho do impacto. E nós, tá, profissionais da contabilidade, com controles, com, enfim, apoiando nesse processo, né, de melhoria de processos internos, eu entendo que a gente tem um papel, pode desempenhar um papel bem importante no desempenho aí das empresas e, quiçá, né, evitar que práticas, né, digamos assim, danosas à sustentabilidade da empresa sejam executadas, né? Isso só para citar Sadia, mas tem algumas aí que vocês, né, devem estar se lembrando. Pessoal, como profissional da contabilidade, como contador, eu sou apaixonado por muitas coisas, tá? E assim, vocês viram ali quando, né, o Charles fez uma breve introdução ao meu respeito, eu sou um contador que migrou para o lado da gestão, fez trocentos MBAs, mestrados, mas isso aqui, né, o brinco aqui, nós temos o trio parada dura. Cara, esse negócio aqui é fantástico. É fantástico. Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa. Dois modelos, né? Não vamos esquecer, né? Tem o direto e tem o indireto. Esses instrumentos são sensacionais, pessoal, para a gestão de qualquer negócio. Seja, eu trabalhei numa empresa multinacional, tá? O negócio era lá consolidado, não sei quantos países em dólar, cara, mas só mudava, né? Claro, alguns princípios, mas o idioma, mas era o mesmo balanço, o mesmo DRE, o mesmo DFC, no caso, o modelo indireto, né? Enfim, pessoal, aqui trazendo, né? Eu gosto de trazer assim casos, né, concretos, tá? Empresa de pequeno, médio porte, no caso dedicada mais ao segmento comercial, ou seja, movimenta estoque, tem importação, né, vende no mercado nacional, enfim. É muito doido quando a gente chega, né, para o empresário e alerta, olha, senhor empresário, cuidado com o crescimento, porque se você crescer muito rapidamente, vai explodir o caixa. Como assim? Ah, tem um negócio chamado necessidade de capital de giro, que a gente enxerga muito bem aqui no balanço, né? Contas a receber, estoques, de outro lado, contas a pagar, e no fluxo de caixa modelo indireto, ou seja, recurso, né, às vezes que a operação está tirando do caixa e estocando em estoque que demora para girar. E aí, como assim? Tu está me dizendo que se eu crescer vai ser ruim? Não, calma. Eu estou dizendo o seguinte: se a gente crescer de forma muito acelerada, sem planejar o impacto na gestão de capital de giro, vai faltar dinheiro. Cara, aí, assim, o empresário, não, mas como assim? Me explica melhor esse negócio. Bom, e aí a gente vai, né? Prazo médio de recebimento, giro dos estoques, prazo médio de pagamento, projeção do fluxo de caixa, modelo indireto. Então, pessoal, essas demonstrações. Ah, e outra questão, tá? Que empresa de grande porte, isso aqui já é consolidado, tá? O regime de competência. Mas, lembra que eu falei para vocês do conselhinho? Nas primeiras reuniões do conselhinho, tá? Um dos focos foi esclarecer o regime de competência e o regime de caixa. Lucro não necessariamente é saldo de caixa. Prejuízo pode não significar também, né, falta de caixa imediatamente, mas sucessivos prejuízos, com certeza um dia vai faltar caixa. Então, pessoal, às vezes, pô, mas Giovanni, isso aqui é básico, né? Não, mas é básico para nós, profissionais de contabilidade, mas às vezes para o empresário. Pessoal, e aqui eu me lembro de um caso, tá? Eu acho sempre importante trazer exemplos, tá? Teve uma época que eu atuei como controller numa empresa de investimentos. A gente investia em várias empresas e um dos desafios era melhorar, né, a gestão financeira das empresas investidas. Eu nunca me esqueço, tá?
eu não sei se alguém aqui já viu, mas eu já vi um DRE supostamente travestido de caixa. Como assim? Era um DRE, tá? Demonstrando o resultado do exercício que a empresa lá utilizava, porque era um DRE interno, tá? E a contabilidade era terceirizada e o empresário não olhava, né? Isso estou falando, felizmente, há muitos anos, tá? Isso mudou, né? Eu espero que aqui ninguém tenha, né, uma situação como essa. Mas há muitos anos atrás, então, o pessoal da empresa não olhava o balancete, não entendia aquelas 80 páginas lá e tinha o seu DRE gerencial. E aí, como eu, né, era representante da empresa investidora, eu peguei os demonstrativos gerenciais da empresa, peguei os balancetes contábeis, e aí, nunca me esqueço, um determinado mês, o DRE gerencial da empresa apontava lucro. E o balanço cada vez mais feio. Contabilidade no prejuízo, né, o passivo circulante aumentando. E como assim, né, a empresa dá lucro? Resumindo, daí eu descobri que o DRE gerencial era um DRE travestido de caixa. Ou seja, em alguns meses eles não pagaram imposto e aí não tinha nada na linha de deduções. Então, assim, aí, claro, né, a empresa dá lucro. Mas por que que eu estou contando isso para vocês, pessoal? Porque aqui eu vejo uma oportunidade fantástica, tá? Para nós profissionais de contabilidade agregarmos valor com o nosso conhecimento à gestão, especialmente das pequenas e médias empresas. E assim, quando a gente consegue, tá, compartilhar com o empresário um conhecimento básico sobre esses três demonstrativos, é muito legal realmente, e para nós, profissionais de contabilidade, eu falo, né, para vocês, porque eu sinto muito orgulho, tá, de ver que às vezes a gente consegue mudar a visão do empresário e ajudar ele a melhorar o desempenho da empresa, e isso se conecta lá, né, com os princípios de governança. Estamos falando de empresas de menor porte. Então, e as demonstrações, pessoal, aqui, né, imagino que todos, né, ou a maioria são profissionais de contabilidade, tem alguns talvez de outras áreas, né? Essas demonstrações elas são fontes ricas para a criação de indicadores, diversos indicadores, que nos permitem monitorar, né, o desempenho dos negócios. Eu nunca me esqueço, né, tinha um professor de estatística que dizia que a estatística é a arte de torturar os números. Eu diria que indicadores, né, contábeis é a arte de torturar os números das demonstrações contábeis. E que, pessoal, assim, ó, é excelente, tá? O que a gente consegue fazer a partir, né, ou apurar, ou mostrar a partir desses indicadores. É, hoje, tá? Felizmente, cada vez mais os sistemas de BI, Business Intelligence, já estão fazendo isso automaticamente. Então, a gente não precisa mais ficar, né, investindo tempo lá no Excel, calculando, etc, etc. E onde é que a gente entra a partir de agora? É justamente a partir de todo esse conjunto de informações na parte de conhecimento. Tá, mas né, o que significa uma liquidez corrente menor que 1? O que que eu posso fazer para reverter esse indicador, que pode ser um indicador que, inclusive, pode travar crédito? Eu não sei se aqui já teve a oportunidade, tá? Mas eu vi situações que a empresa perdeu licitação porque a liquidez corrente era menor que 1. E aí o empresário ficou pé da vida, tá, mas que raio de indicador é esse? Ah, pois é, veja bem, senhor empresário. É assim que se calcula, é isso que significa. Então, pessoal, a mensagem aqui, tá? Desculpa, Charles, tu quer fazer um comentário? Fica à vontade. O Arcinindo, ele tá colaborando aqui. Quanto mais torturamos os números, mais eles nos revelam a realidade da empresa. Perfeito, perfeito. E assim, e é muito bacana, tá? Assim, é, outro ponto também que eu considero bem importante para nós profissionais de contabilidade, tá? É a adaptabilidade. Por exemplo, tem algumas empresas que eu assessoro que eu seleciono alguns indicadores e gráficos e aí pego um histórico deles. Então, você sabe que tem um conjunto que a gente pode calcular, mas às vezes, dependendo do momento da empresa, né, Arsenildo, se a gente pegar e selecionar alguns, cara, aqueles podem realmente trazer, né, a visão do empresário para o que é importante naquele momento e podem mudar o jogo. Na empresa que eu comentei com vocês, tá, sobre a questão ali do capital de giro, queria crescer, resgatei lá os históricos da contabilidade, né, e prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, o total de contas a receber, total de estoques, total de contas a pagar, joga um contra o outro e, cara, olha só, a necessidade de capital de giro, ela vem aumentando. Se tu crescer muito e não tiver dinheiro no caixa, nós vamos ter problema. Ou seja, a gente se apropriar desses indicadores e talvez trazer ao holofote aqueles que são mais adequados ao momento. O que que isso tem a ver com sustentabilidade, né? Princípios de governança?
cara, a gente pode estar ajudando uma empresa a não enfrentar desafios financeiros. A gente pode estar ajudando uma empresa a aumentar o seu negócio, né, a desenvolver e contratar mais colaboradores, gerar mais renda, mais emprego. Faz sentido, pessoal. Então, assim, olha, eu estou falando aqui porque eu vivo isso, tá? Não é teoria. Que eu estou falando para vocês. Imaginem vocês o seguinte: de repente a gente começar a acompanhar a vida de uma empresa que tem 20 colaboradores e agora tem 100 colaboradores. Poxa, isso é muito legal, né? Começou com 50, tem 200, crescendo de forma sustentável, gerando emprego. Então, a arte de torturar os números das demonstrações contábeis é uma arte muito bacana, que felizmente os sistemas estão automatizando tudo e sobra mais tempo para nós agregarmos conhecimento, explicarmos o que significam alguns indicadores e dizer o que pode ser feito para melhorar, né, o desempenho mostrado em alguns indicadores. Não sei se alguns de vocês aqui, né, já viram, mas tem o Balance Scorecard, tá, que é uma ferramenta muito utilizada, né? Eu botei algumas referências também lá no material, tá? É uma ferramenta muito utilizada, que eu acho muito bacana, né? O pessoal dessa ferramenta é o que eles chamam um balanceamento de indicadores. Há muitos anos atrás, muitas empresas só olhavam indicadores financeiros. É óbvio que a parte financeira é muito importante, EBITDA, lucro líquido, liquidez corrente, etc, etc. Mas, vejam só, vocês acreditam que, talvez os mais experientes aqui, vocês acreditam que alguns anos atrás empresas ganhavam muito dinheiro vendendo videocassete? E agora? Alguém aqui, né, tem um videocassete? Então, o Balance Scorecard, né, nasceu lá pelos professores Kaplan e Norton, lá, americanos, justamente com essa reflexão, que eles fizeram um estudo inicial que muitas empresas elas figuravam na lista das mais poderosas do mundo e, de repente, algumas sumiram ao longo do tempo. E foi aí que eles disseram, olha, uma empresa não pode olhar só o lado financeiro, tem que olhar o lado de processos internos, clientes, mercado, o aprendizado, né, o nível de conhecimento dentro da organização. Ou seja, e aqui expandiu, pessoal, o nosso leque também de oportunidades. Ou seja, nós podemos ter indicadores não só financeiros, tá? Mas de conhecimento e aprendizado, de processos internos. Exemplo, tá? Empresa de logística. Pessoal, eu fico assim, maravilhado, tá? Eu acho que é o termo. Quando a gente compra aqui pelo celular agora e amanhã chega na porta da nossa casa. Não sei se alguém já teve a experiência, tá? De compra hoje, cara, amanhã. Parece que tem relatos que teve alguém que comprou no dia, no início do dia, e no mesmo dia chegou o produto na porta dessa casa. Imaginem vocês, né, a tecnologia e os processos internos que uma empresa tem que ter para que isso aconteça. Cara, aqui, ó, no nosso celular, clica, pum, amanhã está aqui na nossa casa. Então, pessoal, vejam essa visão de gestão, né, associada a processo, etc. Dentro desse contexto, tá, da contabilidade, eu tenho acompanhado dois cenários, tá? Na verdade, que nem, né, o Charles aí apresentou no meu currículo, eu trabalhei em empresa multinacional, trabalhei em grandes empresas. Então, lá nós tínhamos a contabilidade interna. Normalmente, né, nós temos, numa configuração de contabilidade interna, usuários, processos, sistema ERP, que através de parametrização aqui, ela pode ser o demônio, né, ou pode ser, né, pode ser o céu ou o inferno, né? Se mal parametrizado, é horror. Se bem parametrizado, cai tudo certinho lá no balanço, no DRE, no fluxo de caixa, etc. Então, sistemas ERP, sistemas integrados, fechamento mensal, geração de demonstrações contábeis, geração de informações gerenciais, reunião com gestores. E nesse contexto, pessoal, nós temos também muitas oportunidades, tá, e desafios para nós profissionais da contabilidade. Desafios como, por exemplo, melhoria de processo. Quer ver um exemplo? Eu era responsável, tá, por uma área numa grande empresa que a gente estava fechando e faturava bilhões, tá? Milhões na época. E nós tínhamos um desafio que era, não, já estava na casa do bilhão. A gente estava fechando as demonstrações contábeis mensais lá no 7º dia útil. E a diretora, cara, nós queremos no 4º dia útil. Cara, eu não sei aqui quantos de vocês, né, trabalham, né, em processos como este, mas reduzir numa grande empresa 3 dias úteis num processo de fechamento mensal, hoje já está bem mais ágil, tá? Mas na época, cara, assim, muitas reuniões com várias áreas, data de corte para emitir nota fiscal, data de corte para entrar nota fiscal no sistema, data de corte para fechar folha,
não antecipa lá, né, o fechamento da folha, enfim. Pessoal, isso levava a melhorias de processo, tá? Muitas coisas legais a gente conseguiu fazer tentando justamente perseguir um prazo menor no fechamento contábil. A agilidade na integração das informações, o uso de sistemas de inteligência, mais tempo, tá, para nós profissionais de contabilidade participarmos de planejamento e orçamento. Aqui eu trago, pessoal, uma experiência que eu diria que mudou bastante a minha vida, tá? Teve um momento da minha carreira que eu atuava numa grande empresa, tá? Numa grande indústria nacional, e eu era analista contábil. Eu vou contar a história porque ela mudou, tá? Mudou o meu ponteiro, né? Às vezes acontecem eventos na nossa vida que mudam, né? O ponteiro. E eu era, então, eu sentia o chefe lá da contabilidade, eu era o braço direito, né? Do chefe, eu era analista sênior lá. E normalmente a gente fechava, né, os balanços e tinha uma área de planejamento que a gente entregava algumas informações para a área de planejamento, né? Mas minha responsabilidade ia até fechar o balanço, entregar as informações, era o chefe, né? Ia lá, enfim. E teve um belo mês que o chefe não estava. E aí eu tive que ir lá na área de planejamento levar as informações ou comunicar, enfim. E olha só, um profissional, né, de engenharia que tinha feito MBA em finanças, né? Eu cheguei lá e disse, olha, fulano, tá fechado o mês, né? Enviei ali as informações por e-mail e tal, né? Isso faz bastante tempo, né? Tá entregue. Porque a partir dali eles faziam as análises, o orçamento, não sei o que, né? Daí ele vai e me pergunta, Michel, e aí, Maciel? Assim, como assim aí? Não, mas qual é a tua opinião? Né? O que tu achou do resultado? Como é que tu vê a perspectiva futura? Né? Tu acha que de repente o próximo trimestre, né, a gente vai, né, considerando essa tendência, a margem vai cair? Aí eu digo, olha, desculpa, meu chefe não falou aqui, né, que eu tinha que vir preparado, né, para comentar, né, algumas números, inclusive sob a ótica de perspectiva futura. Peço desculpas, mas eu não me preparei. Não, mas aí que tá, o teu chefe não faz isso, mas eu tô te dando a mensagem, cara, olha só, tu quer ser um cara, né, a nível de gestão, né, te desenvolve também, tu é muito bom até o retrovisor, mas olha olha o para-brisa, olha para frente, né, o que que eu posso fazer para frente com base nessas informações. Pessoal, e assim, ó, isso mudou tanto, tá, minha vida, minha carreira, que eu fui fazer pós-graduação em controladoria, mestrado em controladoria, e uma das coisas que eu mais faço hoje, ajudando as empresas, é olhar para frente. Ou seja, a partir de boas informações contábeis, olhar para frente, tomar decisões, né? De repente, olhando perspectivas futuras. Então, pessoal, aqui são exemplos. Gestão de riscos, tá? Que nem eu citei. Será que algumas fraudes, né, que aconteceram em empresas poderiam ser evitadas? Será que, né, o que aconteceu com a Sadia, que gerou uma perda de 2,5 bi, né, não faltou alguma questão de gestão de risco? E, aliás, pessoal, aqui, né, agora a gente começa a falar de riscos cibernéticos, riscos climáticos, riscos tributários, trabalhistas, esse, né, tributário, trabalhista, civil, isso aí já vai, mas agora cibernético, climático. Então, vejam, pessoal, de novo, muitas oportunidades, tá? É bastante desafiador, mas temos muitas oportunidades. E no caso de empresas, tá, que tem a contabilidade terceirizada, não, mas Giovanni, aqui não dá, cara. Como é que vai fazer lá? Não tem como fazer o conselhinho, né? Às vezes a empresa não recebe as informações completas. Pessoal, num caso de um ambiente tá com contabilidade terceirizada, o cenário sim é mais desafiador, tá? Porque nós temos, digamos assim, a empresa, né, que é cliente, que envia documentos, felizmente, está mais digitais do que físicos. Mas antes, né, eu sou de um tempo, né, que vocês meus cabelinhos brancos, onde o motoboy saía correndo, né, com um pacote de documentos e, puf, largava lá na empresa de contabilidade. Imagino que aqui ninguém, né, tenha vivido, né, esse momento, tá? Mas eu vi, né, situações desse tipo. Felizmente agora, né, mais digitais do que físicos, faz a contabilização, gera as demonstrações, gera informações gerenciais e envia informações, tá? E aqui, pessoal, quando eu fui lá controller da empresa de investimentos, isso faz felizmente bastante tempo, tá? O mundo mudou. Algumas empresas de contabilidade enviavam o balancete por e-mail, 80 páginas. Vocês acham que o empresário ele até clicava ali, né, dava uma olhada, assim, cara, mas eu. Enfim, aí ele pegava lá o seu relatório gerencial todo quebrado, que eu citei para vocês, o DRE travestido de caixa, que não tinha tudo que deveria ter, porque, cara, ele não conseguia entender aquilo ali. Só que agora, pessoal,
puxa vida, nós temos integrações entre sistemas, nós temos mais agilidade nos fechamentos mensais. Eu participo de conselhinhos, né, que nem eu comentei aqui com vocês, que a empresa, né, de contabilidade, ela disponibilizou um BI. E a gente faz as reuniões mensais analisando o BI. E lá tem balanço, DRE, fluxo de caixa, indicadores, gráficos. É sensacional. Então, sistemas de business intelligence. E como é que eles estão fazendo, tá? As empresas de contabilidade que eu tenho acompanhado, eles têm um sistema, que é um sistema padrão usado, né, pelas empresas de contabilidade. Tem contabilidade, fiscal, folha, etc. E na ponta desse sistema, eles têm o BI, que é normalmente um aplicativo, enfim, né, um sistema independente que puxa cubos de informações do sistema contábil padrão fiscal e aí mostra esses cubos, né, de gráfico. Tem gráfico de tudo que é jeito, tá, que vocês queiram verificar. Isso facilita um monte, pessoal, a análise, né, de informações e, como eu falei para vocês, as reuniões elas estão muito mais direcionadas para analisar rapidamente o histórico, o orçado realizado e avaliar projeções, perspectivas futuras. E isso, em cenários, né, altamente competitivos, é realmente um diferencial. E aí entra, pessoal, a contabilidade consultiva. Sensacional isso aqui. Nós, profissionais de contabilidade, assessorando diretamente na gestão e tomada de decisão, assessorando. A gente não toma decisão pelos empresários, mas a gente assessora eles na tomada de decisão, de boas decisões com base no nosso conhecimento contábil, nas informações do Business Intelligence, ou seja, a nossa capacidade de influenciar positivamente o rumo dos negócios. É claro que vocês vão dizer, tá, Giovanni, mas olha só, no meio do caminho, cara, não é fácil tudo isso aqui. Ah, mas eu lá na minha empresa de contabilidade, eu não tenho tempo para fazer reuniões, né, com os clientes. E aí, pessoal, veio uma reflexão importante, tá? E eu tenho acompanhado, tá, algumas empresas de contabilidade nessas discussões. Às vezes, tá, infelizmente, o empresário ele não entende e não valoriza, né, todo o trabalho que a gente tem para apurar, né, os impostos, obrigações fiscais, enviar a declaração, etc, etc, etc. Quando alguma coisa dá errada, aí aquele, poxa, mas não entregaram, uma multa, não sei o que, não. Mas o que ele mais pode ter percepção de valor da nossa parte é quando, de repente, nós, profissionais da contabilidade, a cada, como eu falei para vocês, 1, 2 horas por mês, a gente leva uma informação que ele entende e que ele usa essa informação para tomar decisão no seu negócio. E aqui, pessoal, estou falando para vocês, tá? De exemplo prático. Conselhinho em empresas de menor porte. E esse conselhinho composto pelos empresários, por um profissional da área financeira interno da empresa, por representante do profissional lá do escritório da empresa de contabilidade, e no caso aqui eu tenho participado também desse conselho como sendo o agente independente, né, nessa questão, buscando, pessoal, agregar cada vez mais valor. E, de novo, contabilidade, é contabilidade na veia, contabilidade conectada à gestão. Enfim, fica aqui, né, a reflexão, que tem, não, mas eu não consigo me organizar na minha empresa de contabilidade para ter esses momentos, né, com os clientes, né, pelo menos uma vez por mês. Eu digo, pessoal, realmente é desafiador, talvez, né, o que eu vejo algumas empresas de contabilidade fazer é o seguinte, alguns clientes já têm um ambiente mais propício para, né, esse avanço. Então, se a gente tem uma carteira de 100 clientes, talvez 5 tenham maturidade suficiente. Vamos começar com esses 5. E aí, né, vamos, de repente, desenvolver aí, né, as reuniões e vamos ver o que acontece. Ó, pessoal, é muito legal, garanto para vocês, tá? E reuniões para avaliação de resultados, né, é uma consequência aí natural. No campo tecnologia, pessoal, aqui é absurdo, tá? O que está acontecendo, muitos de vocês, né, já devem estar, né, já, assim, atentos, né, e alguns já praticando. Em termos de sistemas gerenciais, né, os ERPs são um avanço, sim, já fazem parte, né,
da nossa história. Aqui eu tenho um case para contar, tá? Eu participei de um projeto, olha só que legal, onde a empresa de contabilidade, ela usava um determinado ERP, e aí quando ela conquistou um cliente lá, ela já, digamos assim, conquistou o cliente usando o ERP que ela usava, né? Ela forneceu, né, no caso, o ERP para a empresa cliente. Passados alguns anos, o que aconteceu? A empresa de contabilidade avançou para um BPO financeiro, e era uma indústria, hein? Olha que BPO financeiro, não sei quem aqui, né, tem contato com esse desafio. BPO financeiro normalmente é mais aderente a empresas de comercial, empresas de serviços, tá? Mas esse caso era uma indústria. Só que o que aconteceu lá? A empresa cliente, confiando muito, né, no serviço, enfim, da empresa de contabilidade, propôs um desafio. Ó, quem sabe tu assume pelo menos uma parte do meu financeiro. E, sim, um baita de um projeto bastante desafiador, mas imaginem, é a empresa de contabilidade, né, além contabilidade, escrita fiscal, apoiando em rotinas operacionais da parte financeira, quando você vai receber, quando você vai pagar, gestão de estoque, cálculo de custo, etc, etc, apoiando a empresa, executando essas atividades, e a empresa, no caso, uma indústria, né, não precisava ter colaboradores dela dedicados a essa atividade. Então, esse é um exemplo clássico, tá? Tem, assim, demandas, tá, por custeio, né, metodologia de custeio, a questão de sistemas para gestão orçamentária, consolidação de demonstrações contábeis, pessoal. Eu não sei se aqui alguém, né, já se deparou com esse desafio, mas teve um momento aqui dos meus cabelos brancos que eu atuava num grupo que a gente tinha algumas empresas, operações no exterior, cara, consolidar demonstrações financeiras, passando por conversões de moedas, diferentes negócios, é um desafio bem interessante. Felizmente tem sistemas que depende já apoiam isso, tá? Uma palavra da moda aqui, né? RPA. O que que é RPA? RPA, Robotic Process Automation, ou seja, automação de processos. Aqui, pessoal, né, de novo, pelos meus cabelos brancos, tem várias recordações, né? Eu não sei se alguém aqui lembra, algum tempo atrás, como é que era feita a conciliação bancária, né? Talvez o Charles aí, mais experiente, né, Charles? Depende, né? Não sei se você viveu essa época, mas eu vivi uma época, a gente pegava um extrato em papel de um lado, né, um relatório sistema do outro, e ia lá ticando, pá, pá, isso aqui, até que identificava, né, a diferença, e aí, pá, ia, né, para ajustar no sistema. Cara, hoje, conciliação bancária é automática, né? Tu conecta lá o banco, né? O sistema da empresa, com um plugin lá no banco, ele carrega o extrato, já faz a conciliação e indica, né? Inclusive aqui, pessoal, tem algumas empresas que eu apoio no exterior, tá? Também, Estados Unidos, a mesma coisa, tem lá o sistema, ele já tá aqui, ó, tudo conciliado e do lado, né, esquerdo o que tá no extrato e do lado direito o que tá lá na contabilidade, o que que tá divergente. E aí tu vai lá e clica. Charles, tu já viveu momentos como esse? Alguma coisa a gente passou já por isso, né? A idade também bateu já. O Renato Gomes, ele tem um comentário aqui, Giovanni. A tela ilustra com clareza o fluxo da tecnologia, agilidade nos fechamentos e geração de inteligência para decisões. Nesse modelo, o contador assume um papel mais consultivo. Como você vê a maturidade desse ciclo nas empresas, especialmente na área da transformação digital? Pois é, agradecendo aí a contribuição, né, do colega Renato, eu vejo assim, ó, falando, Renato, assim, das empresas de menor porte, tá? Digamos que eu acho que é onde nós temos os maiores desafios. Nós temos desafios dos dois lados, tá? De um lado é a maturidade do profissional de contabilidade, né? Porque também ele está sendo exposto, né, cada vez mais por esse avanço de tecnologia. Um exemplo, tá? Eu gosto muito de exemplos. Determinado empresário de contabilidade, mas antes eu tinha aqui a minha planilha, cara, não, agora sim, agora tá lá no BI, né? Tu vai ter que olhar diferente. Então, esse é um exemplo, tá? Dos desafios que eu vejo do lado, né, digamos assim, do profissional de contabilidade, inclusive, do nosso lado, tá? E do outro lado, assim, ó, infelizmente, tá? Ainda temos empresas de menor porte que os empresários, né, tô falando de empresários, principalmente a empresa de menor porte, né, às vezes tá, tem gerentes, enfim, mas empresários e gestores, às vezes eles não têm ideia do poder informacional que a contabilidade nos traz,
nos proporciona. Então, às vezes, existe uma certa, eu diria, negligência ou até mesmo ignorância por falta de conhecimento, Renato. E aí, o que eu diria para ti é o seguinte: nós temos muita oportunidade, tá? Porque se nós, profissionais de contabilidade, estamos tendo as nossas rotinas agilizadas por sistemas RP, BI, etc., que bom, porque em tese a gente vai poder investir mais tempo educando os empresários, os colaboradores, os gestores das empresas nas quais ou a gente trabalha ou a gente atende prestando serviço, tá? Então eu vejo que, de novo, né, aquela visão do copo meio cheio, meio vazio, mas isso aqui tá tirando, né, o trabalho dos profissionais da contabilidade. Eu gosto de enxergar o copo meio cheio, cara, isso aqui tá proporcionando oportunidades para nós profissionais da contabilidade ser os mais consultivos. Só que, claro, a gente não pode continuar com aquela mentalidade do débito e do crédito, né? A gente tem que se desenvolver em termos de gestão, de apresentação, ou seja, a gente tem que se expor, né, mais a ponto de atrair, digamos assim, a atenção, né, do empresário e mostrar para eles, tá? Educar. Como eu falei, né, em algum momento aqui da apresentação, algumas das reuniões que a gente fez no conselhinho, as iniciais, era a educação. Mostrar para o balanço, né, mostrar para o empresário o que era um balanço, TRE, fluxo de caixa, né, etc. Então, assim, o contador, na minha visão, pessoal, eu sei que é desafiador, tá? Mas tem que contratar gente, eu não acho gente, daí o sistema muda de versão, vem a reforma tributária, é um inferno. Sim, temos muitos desafios, tá? Mas eu entendo, Renato, que esse avanço tecnológico que não vai parar, tá? Ele só vai aumentar. E com a inteligência artificial, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, cara, é absurdo o que pode ser feito. Então, nós podemos ter a oportunidade de nos posicionarmos cada vez mais estrategicamente, mas aí tem uma mudança de mentalidade, né? É um grande desafio. Nós temos aqui, que nem eu citei, né, os sistemas de BI Analytics, né? Cara, antes a gente às vezes gerava lá no RP, né, um relatório meio tosco, jogava para Excel, tinha lá nossas fórmulas, né, calculava, né, e aí vinha bonito. Cara, hoje, né, o pessoal importa lá da base de dados lá da contabilidade, pum, joga no BI, cubos de informação, e isso proporciona muitas análises que antes a gente nem tinha, né, condições de fazer, nem tempo. Esses dias eu vi uma empresa de contabilidade que ele, né, importa lá das bases fiscais e aí, né, ele gera gráficos por estado, venda por produto, isso dentro do BI da empresa de contabilidade. Cara, sensacional. Tudo conectado, né? Usando inteligência artificial, na verdade, usando aqui business intelligence, né? Porque inteligência artificial vem aqui, pessoal. Machine learning, etc. Não sei quantos de vocês, tá, já ouviram falar, eu uso um termo meio chucro, né? Como dizem, fuçaram, quantos de vocês já fuçaram no chat GPT? Eu tenho visto, tá, algumas empresas de contabilidade que o seu BI, a versão atualizada do BI já está vindo com análise por inteligência artificial. Então, por exemplo, fechou o mês, carrega lá no BI, o empresário acessa, ele abre o balanço e aí já começa assim, tem o balanço à esquerda e à direita uma telinha, olha, esse mês, não sei o que, análise de liquidez corrente foi, não sei o que, isso indica que, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, tá? Mas, cara, é sensacional, tipo assim, os demonstrativos do lado esquerdo e do lado direito a IA já gerando análise automática. Charles, não sei se você vai. O Renato ainda colabora aqui, é excelente. Penso igual, o contador torna-se ponte entre a tecnologia e o empresariado. Obrigado pela visão. Não, legal. Assim, eu sou meio suspeito para falar, Renato, assim, porque eu sou um cara que amo tecnologia, tá? Enfim, mas quando eu, né, começo a ver empresas de contabilidade disponibilizando BI para os seus clientes, onde de um lado tem os balanços e do outro já tem a IA provendo análise, cara, eu acho sensacional isso, assim, né? Que bom, tá? Que nós temos profissionais de contabilidade que estão vendo, né, esse momento como oportunidade. Eu sei, é bem desafiador, né, mas são oportunidades. E vem novos avanços aí, pessoal. Vem blockchain, né? Eu brinco assim, cara, o blockchain é um livro razão digital global. Eu não sei que quantos de vocês, né, já ouviram falar de Bitcoin, Ethereum, não sei o que, ou seja, as criptomoedas, né? As criptomoedas, assim,
surgiu com o Bitcoin, não me lembro se foi em 2008, não me lembro em que ano, essa questão do blockchain, que é tipo um rasão lá, né? Tipo assim, extremamente seguro, que rastreia todas as operações, até estimulo vocês a pesquisarem na internet sobre esse negócio. E aí eu fico pensando assim, a gente já tem matérias, tá, de instituições financeiras investindo nessa nova tecnologia para agilizar processos de, por exemplo, de controle e assinaturas de contrato, né? Ou seja, uma inovação que nasceu com as criptomoedas está chegando aqui num outro patamar, né? E vai ajudar negócio. E nesse contexto, pessoal, credo, isso aqui vai, né, ferrar, né, nós aqui da turma da contabilidade. Meu amigo, negativo. Olha as oportunidades. Contabilidade consultiva. Eu não sei se de repente alguns de vocês aqui, né, tem esse tipo de segmento, mas eu atuo em alguns segmentos de tecnologia. Cara, reconhecimento de receita, ativo intangível, são temas que estão bombando, né, em empresas de tecnologia. A nossa contribuição em planejamento e orçamento, planejamento tributário, então agora em tempos de reforma tributária, pessoal, assim, é absurdo, tá, a oportunidade que a gente pode ter. Business valuation, laudos para cisões, né? Às vezes tem negócio que o empresário quer dividir, não, mas tem que ter um laudo. Conselheiro consultivo, que nem eu coloquei, BPO financeiro, tá? Eu não sei se vocês, né, alguns são familiarizados com o tema, tá? Mas BPO financeiro, na verdade, assim, a automação, enfim, a execução de processos operacionais financeiros, quando você receber, quando você pagar, gestão de caixa, tesouraria, etc. Eu vejo, tá, algumas empresas de contabilidade começando a estudar essa oportunidade. Inclusive, teve um evento, tá, que do CRC de Santa Catarina, que foi online, assim como esse, que alguém, né, que é empresário, que tem uma empresa lá, que, digo assim, já desenvolveu ferramentas para a gestão do BPO financeiro, comentando, tá, que a estratégia, ou melhor, a oportunidade que existe para as empresas de contabilidade de avançar nesse segmento. Ele até sugeriu, olha, o ideal é assim, mantém a empresa de contabilidade como um CNPJ e cria outro negócio para tocar o BPO financeiro. Não sei, Charles, quer fazer um comentário? O Arcenindo, tem sistemas de mercado que já fazem esse tipo de análise, elaboração de relatórios em análise com o uso da IA, trazendo também sugestões para melhorar os indicadores. Perfeito, foi, né, o que eu comentei aqui na linha, né, do BI, né, do Business Intelligence. São sistemas que já estão que são conectáveis. Felizmente avançou bastante o processo de integração, né, entre empresas, informações entre sistemas, né, as famosas APIs, ou seja, são sistemas facilmente conectáveis uns com os outros, e é exatamente isso que o colega citou, ou seja, esses sistemas, né, o nível de análise que a gente consegue ter através desses sistemas é assim, é um avanço bem importante. Você tem mega bases de dados, milhares de notas fiscais emitidas, cara, vai lá, gera um dashboard com gráfico, faz extrato do jeito que tu quer, né, por país, enfim. Pessoal, destaco bastante, tá, essa questão do business, avaliação de negócios, tá? Eu já vi situações, né, onde, de repente, a empresa, né, de contabilidade tem lá um cliente, e aí o cliente tem um sócio que quer sair, ou às vezes quer fazer alguma transação de M&A, né, que é o termo em inglês para fusões e aquisições, e aí, cara, e o valor da empresa? Ah, não, patrimônio líquido. O patrimônio líquido é um dos indicativos, né, do valor da empresa para os seus proprietários. Mas quem conhece um pouco mais, né, de avaliação de negócio, sabe que este é um dos possíveis métodos para se avaliar o negócio. Tem fluxo de caixa descontado, tem múltiplos de EBITDA, múltiplos de receita, né, etc. E aí nós vamos, né, para um caminho que já é mais elaborado, né, fazer projeções. Imagine agora, pessoal, um outro desafio que eu tenho visto, tá? Esses dias o pessoal diz, olha, nós precisamos fazer uma projeção de 10 anos, só que, bah, e a reforma tributária? Pois é, no meio do caminho desse período de tempo já tem a reforma tributária, a partir de 2026. Isso muda premissas tributárias, que é um importante componente do resultado e da geração de caixa das empresas. Então, pessoal, o que que eu diria, tá? Que bom que os sistemas estão avançando, que a tecnologia está avançando cada vez mais, e isso, em tese, nos libera tempo, tá?
para fazer coisas ainda mais legais e ainda mais percebidas, com valor percebido pelos nossos clientes, tá? Eu sou um entusiasta, tá, da tecnologia, assim, o avanço da inteligência artificial é algo impressionante, tá? E confessem que eu não consigo enxergar onde isso vai parar, mas que eu já vejo benefícios, já vejo empresas de contabilidade tirando benefício e agregando valor para os seus clientes, isso é fato, tá? E é muito, muito bacana o que a gente tem visto aí, né, no mercado. Bom, algumas reflexões aqui, pessoal, com relação à contribuição dos profissionais da contabilidade para a governança. Como eu falei para vocês, tá? Eu sou um entusiasta aí da nossa profissão, da nossa classe, enfim, de tudo que eu acredito que a gente pode fazer, né? Com certeza, tá? Alguns inputs aqui para a gente pensar. Fortalecimento da integridade, políticas contábeis éticas, aderência às normas, né? Reforçando a cultura, promoção da transparência, pessoal. Aqui, assim, ó, eu vejo que as nossas demonstrações contábeis, elas encaixam como uma luva aqui, né? Prestação de contas, né? Demonstrações financeiras claras, né? Compreensivas, né? Respeitando normas contábeis, né, pessoal? E aqui, né? Do Comitê de Procedimentos Contábeis, agora normas internacionais do IFRS, né? Nós estamos alinhados, né? Às práticas internacionais de contabilidade. A questão, né, de accountability, né, do termo em inglês, são sistemas de controle, né, interno, e auditoria contábil que asseguram, né, respaldo nas informações, suporte, né, à prestação de contas, a equidade, pessoal. Então vejam que aqui eu estou conectando, digamos assim, contribuições nossas alinhadas lá com os princípios, né, de governança corporativa. Essa é a conexão aqui, tá? Então, geração de informações, né, gerenciais por área, por segmento de negócio, né, que asseguram a correta apuração dos resultados, enfim, a geração de informações para participar, né, para a nossa contribuição em conselhos, como eu coloquei para vocês, né? Lá na Petrobras é uma estrutura gigante, mas eu trouxe cases práticos do conselhinho. Lembra que eu falei para vocês que o processo que a gente segue fechou o mês, antecipa um conjunto de informações, ou seja, quando a gente chega para a reunião, os empresários já analisaram, né? E aí a gente faz as reuniões, ou seja, essas informações elas alinham, tá? Porque às vezes é comum, tá? Nós temos nas empresas menores um empresário que é mais comercial, outro é mais, né, produção, e às vezes esses profissionais não têm o domínio financeiro contábil, né? Então a gente permite esse alinhamento, né, esse equilíbrio. A questão da sustentabilidade. Pessoal, aqui é o seguinte, né, nós temos os indicadores que a gente pode gerar através da contabilidade, eles podem guiar decisões as mais assertivas possíveis para o futuro de uma companhia. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade, tá? Eu trabalhei multinacional, então eles usavam muito o que a gente chamava de CBA, Cost Benefit Analysis, ou seja, eles não faziam nenhum projeto, um novo produto, ou entrar num novo mercado se não tivesse um Cost Benefit Analysis. Ou seja, profissionais de contabilidade, né, do comercial, enfim, uma equipe, né, montava tipo assim, como se fosse uma análise de viabilidade do projeto, ou seja, antes de avançar, tinha um estudo para, né, minimamente validar se fazia sentido, né, avançar com aquele negócio. Agora tem a questão ambiental, né, o ESG, né, que é das siglas, né, trazendo para o inglês do meio ambiente, né, da parte social e de governança, né, está bastante forte nessa questão a nível global, especialmente no Brasil. Enfim, o nosso apoio, né, à elaboração de relatórios, informações, indicadores, ou seja, a nossa contribuição aqui ela pode ser fantástica. E, de novo, pessoal, eu estou sempre, né, batendo nessa tecla, como a gente diz. Mas isso aqui só se aplica ao mundo dos gigantes, das empresas gigantes. Não, eu entendo que não. Dá para fazer, naturalmente, que é algo mais simplificado, para as empresas, né, de menor porte, pequeno, médio porte, e eu diria que, especialmente para quem, né, é profissional, empresário de contabilidade, que é onde a gente tem muita oportunidade mesmo, porque muita empresa não tem isso, né? Não, e às vezes até não tem porque não tem a noção. Aí entra a nossa contribuição também em termos da educação, né? E para melhorar o desempenho das empresas, pessoal, eu não sei aqui quantos de vocês, tá, viveram na pele, mas no forte da pandemia, eu atuava como diretor financeiro de uma empresa, tá, do segmento industrial.
da noite para o dia, ali nos últimos meses, meados de março de 2020, e a empresa ela exportava, tá, produtos para vários países, a gente começou a ver fronteiras se fechando, e assim, de repente, digamos, a nossa receita vinha na faixa de 100, tá? Só para ter e caiu no mês de abril para 50. Abril de 20, eu não sei quantos de vocês viveram isso na pele, tá? Estou falando de março de 2020, abril, abril de 2020, maio, junho de 2020, ou seja, e aí vocês imaginem, né? De novo, a contribuição nossa, profissionais de contabilidade, para em momentos como este, a gente trazer conhecimento extremamente útil para a tomada de decisão das empresas. E lá, nessa companhia, que era, né, muito bem estruturada e está muito bem, né, tá, enfim, gerando bons resultados até hoje, nós criamos um comitê, um comitê de gestão de risco da pandemia. E nesse comitê nós tínhamos, então, profissional da contabilidade, né, de finanças, da área de diretoria toda, tá? Profissional da área de qualidade, recursos humanos. E nós, pessoal, tivemos um período aí que a gente se reunia quase que diariamente ou semanalmente, a partir ali de final de março, abril. E aí entrou em cena, pessoal, uma contribuição que eu acho muito importante que a gente pode dar, né? Que é o suporte à tomada de decisão, a questão de criação, né? De projeções. A gente começou assim, ó. Eu nunca me esqueço, a gente deve ter gerado uns 7 cenários. Ah, mas se a receita ficar na faixa dos 50%, e se ela cair para 30%, e o gasto fixo? E aí começou também, né, pessoal, o governo, né, a lançar medidas, né, de apoio. Redução da jornada com redução de remuneração. Em alguns momentos, tá, daquele período, nós virávamos à noite estudando medidas provisórias, estudando normas, estudando, eu não sei se vocês se lembram, né, mas medidas de redução da jornada, redução da remuneração, medidas de postergamento do pagamento de impostos, empresas que tinham empréstimo junto a entidades como BNDES, por exemplo, a possibilidade de postergar pagamentos. Pessoal, eu cito, eu gosto de citar exemplos, tá? Eu não sei quantos de vocês viveram a pandemia na prática, tá? Em 2020, em termos de gestão financeira e contábil, mas eu garanto para vocês, tá? Que a contribuição que muitos de nós aqui, tá? Deu nesse momento foi, assim, fundamental para apoiar empresários na tomada de decisão. Questão de custos fixos, a questão de, por exemplo, de alongamento de endividamento, né, a adesão a todos aqueles reparcelamentos, parcelamentos, né, que foram possíveis, a tomada de decisão, né? Bom, mas que informação eu vou usar aqui para tomar decisão? Por exemplo, quer ver? Eu vou reduzir a minha jornada aqui em 25%, 50%, quanto? Lembro, não sei se vocês lembram, tinham medidas, né, com diferentes possibilidades. Enfim, estou dando aqui o exemplo da pandemia, porque para mim ele foi um pouco traumático, né? Mas ele foi um momento assim de muito aprendizado. E quando a gente fala em gestão de risco, pessoal, nós tínhamos lá uma equipe da qualidade, né, que nos ajudou com uma matriz de risco. Então, a gente fez todo o mapeamento, tá, dos principais desafios que nós estávamos enfrentando com relação à receita, com relação ao suprimento, que era a indústria, né, com relação a pessoas. Outra coisa também é a questão, né, a limitação, né, de pessoas dentro da fábrica. Não sei se vocês se lembram, mas tinha decretos, não, agora só pode ter X% do refeitório. Cara, assim, ó, é um negócio, sabe, que quando eu me lembro disso, assim, dá muito orgulho, porque foi um trabalho, assim, fantástico, tá? Feito em equipe, e estávamos nós lá também, profissionais da contabilidade. E quantos aqui, né, que de repente são empresários de contabilidade que também ajudaram os seus clientes, e esses clientes hoje continuam operando. Alguns morreram, né, infelizmente, empresas menores, realmente a questão da gestão de capital de giro, né, foi um grande desafio. A gente viu muitos negócios fecharem as portas, né, infelizmente, mas para outros a gente conseguiu, né, trazer uma grande contribuição. E ao longo aí dos dias das empresas, né, o monitoramento do desempenho, indicadores, né, de análise do resultado, o planejamento orçamentário, a elaboração de orçamento, enfim, a contribuição aqui dos profissionais né, de contabilidade para a melhoria do desempenho empresarial sim, é inquestionável
que a gente tem uma contribuição. Pode ter, tá? Ó, veja bem, pode ter. Às vezes alguns de nós não temos essa visão do quanto a gente pode contribuir, né, com as empresas. E assim, para a sociedade, né, pessoal? Como eu falei para vocês, tá? Eu sou muito apaixonado aí pela nossa profissão, pela contribuição que a gente pode dar, né, para a sociedade. Nós temos alguns aspectos, né? A promoção da transparência e da confiança pública, né? A fidedignidade das informações das empresas, né, governos, etc. Pega empresas, né? Não sei quantos de vocês aqui, mas de repente já tiveram a oportunidade de participar de concorrências públicas, né? Normalmente lá o pessoal pede as demonstrações financeiras, alguns indicadores, né? Então, cara, lá está a nossa contribuição, ou seja, o trabalho de um profissional de contabilidade, de repente ajudando, né, uma empresa ou algumas empresas a conquistarem negócios, né, através de boas demonstrações bem elaboradas, indicadores, né? Eu me lembro do liquidez corrente, e teve uma vez um empresário que falou um termo aqui, né? Ficou puto porque porque a liquidez corrente era abaixo de 1, ele nem sabia o que era liquidez corrente, e não, muito menos entendia por que ele foi, né, desclassificado por raio dessa, né, liquidez, enfim, que era um indicador que ele não sabia. Então, a gestão tributária, né, pessoal, em termos aí de reforma tributária, né, enfim, é um grande desafio, tá, para todos nós. O desenvolvimento sustentável, né? A questão de indicadores, como eu falei para vocês, ESG. Pessoal, aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, aqui estou falando da educação contábil e financeira, tá? Lembra que eu falei para vocês que no início do conselhinho, a gente investia boa parte do tempo trocando ideias e conhecimento sobre as principais demonstrações contábeis, regime de caixa e regime de competência. Lembra que eu falei para vocês? Pessoal, eu vejo uma oportunidade fantástica, tá? Para nós profissionais de contabilidade, através da educação contábil e financeira, contribuirmos enormemente para o fortalecimento da economia formal e do empreendedorismo. Aqui, pessoal, eu trago né, uma passagem que foi muito marcante também para mim. Teve um momento, tá, que eu fui sócio de uma empresa de consultoria e eu fazia projetos para o Sebrae. Então, a gente apoiava, né, muitas empresas, né, até o teto do Simples ali, né, os 4.800.000, ou seja, empresas pequenas mesmo. E, pessoal, assim, ó, eu me lembro de um caso aonde, tinha um projeto lá do Sebrae, tá, na época, que se chamava Bônus Consultoria Financeira. Resumindo, o Sebrae, né, permitia às empresas contratarem um consultor, no caso eu, né, né, para investir algumas horas para avaliar a situação financeira das empresas. Mais de um, tá, mas teve um caso que me marcou, e quando eu consegui ali obter algumas informações, eu fiz um cálculo relativamente simples, né, que vocês já devem ter feito em algum momento da sua trajetória, que a gente pega o DRE, né, e reestrutura ele. A gente divide lá em receita, gastos variáveis, gastos fixos e o resultado. A gente reestrutura o DRE, faz ele gerencial. E aí, quando eu fiz esse demonstrativo, eu mostrei lá para o empresário, tá? Que nunca, né, não manjava, né, de contabilidade, não estava entendendo porque que o negócio não estava indo bem. Eu falei, olha só, você tem aqui um gasto fixo mensal de 50 mil. Estou chutando aqui, tá? Se você não faturar no mínimo, sei lá, 150 por mês, você está ferrado. Tá, mas como assim? Olha só, ela pega aqui a receita, tira os gastos variáveis, imposto, né? Consultorias, não sei o que era. Para tu fazer sobrar 50, tu tem que faturar 150. E aí ele ficou meio mudo, tipo assim, eu acho que ele não tá entendendo, né? Daí eu, fulano, tu tá entendendo? Ele falou, não, eu entendi, agora eu tô pensando como é que eu faço para minha receita pular de 90, 110 para 150. Então, pessoal, vejam, às vezes, mas isso aqui é uma informação, né, simples, mas às vezes, tá, dependendo do porte do negócio, muda a cabeça do empresário e a vida da empresa. Então, nós estamos falando aqui de educação contábil, tá? Apoio ao empreendedorismo. Quantas empresas, de repente, né, infelizmente, no nosso Brasil, eu até não sei se, de repente, o Charles também não tem essa informação, mas em algum momento eu vi algum relatório do Sebrae que apontava que uma grande maioria das empresas brasileiras morriam
até o segundo ano. Então, eles brincavam assim, que o Brasil era um dos países que tinha o maior índice de mortalidade infantil de empresas. Elas nasciam e até 2 anos, boa parte delas morriam. Não É sei, Charles, se exatamente isso você tem daí. feito isso. Não, é exatamente isso daí mesmo. Esse foi o levantamento na ocasião, né? Que não conseguiram se manter por muitos anos aí. 2, 3 anos elas acabavam. Exato. Então, né, veja, e aí, né, Charles, a questão assim, a nossa contribuição para esses negócios, quantos negócios, de repente, a gente pode, né, não só ajudar a salvar, mas ajudar a prosperar. Exato. Então, eu tenho muito O, orgulho. Oh, é, desculpa, o professor. Anselmo ainda tem excelente evento, existe muitas oportunidades onde o contador pode atuar e mostrar sua importância em decisões, Isso aí, ó, né? alguém postou ali, eu acho que o Renato postou ali, ó, 60% das empresas no Brasil Assim, encerram as atividades em até 5 anos. É um indicador nacional do IBGE que mostra que apenas 37,9% das empresas sobreviveram ao período 2017-2022. Olha só, muito obrigado, Renato, aí obrigado por ajudar pelo, aí. pelo compartilhamento. Então, imaginemos, né, aqui, equipe Charles, né, a contribuição, né, que nós, profissionais de contabilidade, podemos dar, né, para a sociedade, contribuindo com negócios cada vez mais prósperos, sustentáveis, né, e contribuindo, então, fomentando o empreendedorismo, ou seja, o desenvolvimento das pequenas, médias empresas, é, que nem foi colocado aqui no início, tá? Eu trabalhei em empresa multinacional, né, que tem a questão do cenário global, idiomas, etc. E uma das coisas que eu mais amo fazer nesta vida, tá? No momento, é trabalhar com as empresas de menor porte. Porque eu brinco dizendo o seguinte, tu entrar numa multinacional e fazer teu papel, tendo toda uma estrutura, tá, é legal e provavelmente vai dar certo. Agora, tu, né, ajudar uma empresa infinitamente menor a prosperar em meio a esse cenário, crescer de forma sustentável, gerar lucro, gerar caixa, pagar todas as suas obrigações de atender todas as obrigações acessórias, cara, esse é o desafio. E nós aqui, né, como eu comentei, somos um dos países mais empreendedores do mundo. Porém, corroborado ali pelo Renato, né, muitas das nossas empresas morrem, né, no meio do caminho. Então, pessoal, eu sou um entusiasta aqui, tá? Da nossa profissão, da nossa contribuição, né? Que a gente pode fazer. Só que, claro, né? É um grande desafio a questão dos sistemas, avanço tecnológico, reforma tributária. Outra coisa, pessoal, né? Que eu acompanho tá, muitas empresas de contabilidade, tá? A questão da mão de obra, tá? A mão de obra qualificada tem sido um desafio, tá? Em vários setores, na área de tecnologia, as empresas de contabilidade também, tá? Estão passando por esse desafio da questão da contratação e retenção, né, da mão de obra. Então, assim, nós temos um universo de oportunidades, mas, claro, nós temos muitos desafios. E temos que, digamos assim, balancear as coisas, né? Mas tem, de novo, eu acredito mais no volume infinitamente superior de oportunidades, tirando proveito da tecnologia, né? Tirando proveito do avanço da inteligência artificial. Eu sou confesso, um fuçador de chat GPT, próprio Copilot, ou seja, cara, eu acho que hoje, né, são ferramentas que a gente tem que explorar, né? A gente tem que saber, digamos assim, conviver com elas, né? E aqui, pessoal, assim, alguns pontinhos, tá? O que eu gostaria de trazer aqui, né, nos encaminhando assim para mais para um lado de um fechamento, tá? Eu como, né, todo bom contador, né, às vezes a gente analisa, assim, a gente quer trazer uma síntese, tá? E se eu fosse, né, trazer aqui um resumo para vocês, tá? A minha inspiração me diz o seguinte, olha, a contabilidade aliada à tecnologia e à governança corporativa fortalece decisões mais conscientes, resultados mais sólidos e negócios mais sustentáveis. E aí, pessoal, do fundo do meu coração e da minha mente, que possamos ser protagonistas no apoio à construção de organizações éticas, transparentes e que agreguem valor para a sociedade, nos adaptando agilmente a cenários em constante mutação, influenciados por avanços tecnológicos exponenciais. Em resumo, tá? Quando eu pensei aqui em trazer, né,
como eu falei para vocês aqui, um bate-papo, enfim, né, um conteúdo, eu pensei, cara, mas no fechamento, né, espremendo essa laranja, qual é o suco? Na minha visão, é isso aqui, tá, pessoal? Nós estamos diante de um grande desafio, tá? Um divisor de águas. Escrevam aí, tá? Inteligência artificial, blockchain. Um exemplo aqui, prático. Quantos de vocês já, né, não testaram a declaração pré-preenchida? Pega, né, um ano, dois atrás e pega o último ano. Não foi um avanço considerável? Pessoal, então imaginem, tá? Imaginem todo esse avanço, né? O governo com seus sistemas, conta a lenda que vai chegar lá nos impostos da pessoa jurídica e você vai apertar o botão e pagar. Ou, na verdade, ela vai ter que ser débito automático, né? Split payment, etc, etc. Olha que fantástico, né? Esse avanço que a gente tem experimentado. Exemplo básico, declaração pré-preenchida do imposto de renda da pessoa física. Eu acho muito legal, né, que assim, pô, mas eu nem me lembrei que tinha esse gasto aqui. Pois é, olha aqui, ó, tá, mas realmente eu fui no dentista, né, e me esqueci Não sei, o Charles está balançando a cabeça, tu concorda, Charles? Faz uma ajuda na mente aí de lembrar as coisas. Ah, fantástico, cara. É, Então, assim, eu acho que a gente tem que abraçar nesse momento, né, enfim. Charles, chegamos aqui tá, ao fechamento, tá, em princípio. Eu gosto muito dessa frase aqui, ó. Dizem que foi o Albert Einstein que disse, né? Não são as respostas que movem o mundo, tá? São as perguntas, né? Aqui coloquei algumas referências e aqui, né, tá os meus dados aí de identificação. Mas chegamos aqui, Charles, né, ao princípio, né, ao final, e passo a palavra aí para você, ou de repente os colegas aqui, a gente tem alguns minutinhos, quem quiser fazer mais alguma pergunta. Acho que muita coisa a gente foi debatendo, né? Acho que foi bem legal. A gente foi debatendo, aí o Charles também me ajudou muito aí nessa questão de pensar. Charles. Obrigado, professor Giovanni. Excelente explanação, material didático aí fenomenal. Inclusive a Júlia aí que colocou aqui que já vai até jogar para os alunos dela também lá. Legal. Pessoal, temos alguns minutos para perguntas direto aqui no chat. Caso contrário, a gente já esgotou as perguntas, tá, professor? Legal, legal. Foi bacana que a gente foi, né? Uhum. Foi trocando aí ao longo do. Uhum. Legal. E a gente tem também, né, Charles, uma missão aqui, né, do conselho, né? A gente tem, né, um horário a cumprir. Eu acho que a gente estamos bem, estamos na margem. Estamos bem, sim. Pessoal, se do jeito não temos mais perguntas, professor, Legal. acho que vamos seguir para encerramento. Concordas? Vamos? Tá. Bom, primeiramente agradeço novamente aí ao professor por ter trocado ideias conosco, a sua experiência toda, em cada ponto ele foi pontuando com experiências próprias que viveu aí, né? Lembrando ainda que no módulo 2 da capacitação está agendado já para dia 23/6, segunda-feira agora, com o tema Gerenciamento de Risco com o instrutor Jorge Kreling. O link para acesso ao módulo será enviado também com um dia de antecedência. Pessoal, agradecemos a todos aí e esperamos vocês dia 23 aí para a gente continuar esses nossos módulos aí de governança. Muito bom. Um abraço muito para bom. vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Um abraço a todos. Obrigado, Charles. Tchau. Muito bom aí a parceria. Um abração. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.